Nossa aula de hoje, número 60. Amados, sejam muito oficialmente, né? Amados, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso encontro. Esse encontro eu fiz ele no sentir dele. Ontem eu estava falando com o Thiago hoje, e ele falou: Nossa, ontem fiz uma constelação, hoje vai ser aula de constelação. A constelação está aqui pelo ar e eu senti de convidar uma aluna que é mentora, que tem um currículo bem vasto, que é a Regina, aqui para falar sobre. Deixa eu até abrir um mapinha aqui para vocês. Hoje o tema da nossa aula começa em branco e vamos unir prosperidade com a parte sistêmica, né? Deixa eu ver se está abrindo aqui em 3, 2, 1. Agora está abrindo. Quais respostas a visão sistêmica traz para a sua prosperidade? Então, eu me chamo Ananda Deva, até já só para fazer um brainstorm aqui de quem são as pessoas, né, que estão falando aqui com vocês. Me chamo Ananda Deva, sou consultora e terapeuta financeira. Na parte terapêutica, sou consteladora, Theta Healer, barra de Axis, cromoterapia, apometria. Tenho várias técnicas aqui dentro do meu portfólio para poder ajudar meu cliente a prosperar, mas eu quis trazer aqui a Regina maravilhosa, deixa eu até parar a apresentação, a Regina maravilhosa para poder falar sobre tudo isso, né? O que é visão sistêmica, o que é constelação, como que tudo se relaciona. Eu fui fazer a capa e escrevi honrar. O que é honrar pai e mãe, né? Agora a nossa capinha aqui, capa e placa, né? Placa aqui do YouTube eu coloquei, visão sistêmica. O que é isso, afinal? Regina, por favor, amada, se apresente, fale um pouco do teu currículo e comece aí a trazer para nós tudo isso que se relaciona e como que isso se conecta com prosperidade, desbloqueia a prosperidade. Me conta um pouco mais, por favor, meu amor. Bom, meu nome é Regina, sou pisciviana. A minha primeira formação é em veterinária. Sou uma veterinária cirurgiã, 18 anos, fiz mestrado, doutorado, especialização, trabalhei em várias faculdades. E durante os meus atendimentos era muito frequente eu dar um diagnóstico e o tutor falar que ele ou alguém da família também tinha a mesma questão. E ao longo desses anos eu fui fazendo. Quando eu fui para a parte holística, esses cursos não existiam na medicina veterinária, então eu fiz tudo voltado para humanos. E por isso que eu comecei a brincar que, na verdade, eu atendo pets e humanos. Eu atendo os pets, entro na casa para atender, em geral, um cão, um gato, e acabo acolhendo a família. Por quê? Porque é muito frequente os animais adoecerem em lealdade a questões do seu sistema dos tutores. E aqui eu queria perguntar para a Ananda como ela vê a prosperidade, como a gente pode definir o que é prosperar, afinal de contas. Prosperar, na etimologia da palavra, é obter aquilo que deseja. E daí eu já coloco, né, que o nome da minha empresa é Doutora Prosperidade. É uma empresa mãe, então, é uma empresa mãe. E eu fui desbravando todos esses conceitos e todos os nossos dilemas em relação a objetivo, meta. Então, quando a gente fala prosperidade, a gente já relaciona dinheiro, e não é dinheiro. Por isso que eu busco sempre a gente ir para a etimologia da palavra, né? Então, prosperidade é obter aquilo que deseja, e às vezes a dor da pessoa, geralmente, a prosperidade, ele já está conectado com uma dor, né? A falta dela, a escassez dela, já está conectado com uma dor. Então, tem muitas pessoas que eu vejo que querem um relacionamento.
Somente isso, não é nem dinheiro. Tem gente que quer ter um filho, tem gente que quer ter uma casa, ter um carro, daí tem as coisas básicas ali, né? Aqui dentro da minha parte de planejamento financeiro, eu digo que o desejo comum é casa, carro e viagem. Então, geralmente as pessoas elas se limitam nesses três lugares, se limitam e se desbravam, né? Então, a gente não pode chegar num julgamento. Só que quando, Regina, eu fiz minha faculdade, quando eu fiz a parte do curso de constelação, o primeiro, na verdade, terapia que eu fiz de constelação, a mulher falou: Meu senhor, tem tanto problema que vai fazer uma formação. Hum, Eu fui lá e fui fazer uma formação. Falei: Obrigada, tá bom, entendi. E fui fazer uma formação para entender um pouco mais de tudo isso. Eu vejo que a constelação, a gente tem várias formas de fazer, né? sim. Constelação em grupo. Você já foi numa constelação na tua casa maravilhosa. Hum, Tem a parte de a pessoa põe só você e ela, só você e a terapeuta, e ela põe uns negocinhos no chão. Então tem terapia, tem a constelação de várias formas. Hoje, como eu faço, eu digo que eu primeiro preciso entender o clã da pessoa e eu entendo o clã da pessoa no Excel. E eu faço um organograma hoje. Então, hoje eu digo que eu constelo no Excel porque é só uma questão de movimentos. Então, hoje eu entendo a constelação como movimento e eu tendo mais essa bagagem foi o que, não vou dizer me salvou, mas que uma carga enorme de peças soltas se fechou, assim, sabe? Porque isso aplica na empresa, aplica para relacionamento, aplica para filho, aplica para tudo. É impressionante o poder da constelação e quando você entende toda essa parte de hierarquias e que você entende toda essa parte de menor, maior, todo esse movimento, né? Então, hoje dentro da Doutora Prosperidade a gente tem uma mentoria de gestão de tempo e gestão de dinheiro, que hoje a gente trabalha esses dois pontos. E eu tenho uma mentoria de diagnóstico para entender onde que você está travada em relação à tua prosperidade, que é onde você quer chegar lá e o que está te travando, qual que é o próximo passo que você não está conseguindo dar sozinho. E daí você vê se eu te respondi ou se eu falei mais aí, né? Eu fui parar na constelação, na verdade, quando meu pai faleceu, e eu fui fazer um curso de turismo rural com a minha irmã para administrar a fazenda que ele deixou. E a professora que estava dando o curso de turismo rural, ela foi fazer um trabalho com o Peter, lembra do Peter? Você era o alemão e a japonesinha, que eu esqueci o nome, tcheco. E aí ela chegou do primeiro módulo comentando, nossa, porque isso, eu vi aquilo, mudou minha relação com a minha mãe, mudou não sei o que com a minha filha. Aí nós ficamos curiosas e aí nós resolvemos se inscrever. E quando a gente chegou, o primeiro módulo eram três módulos, é você e seus pais, você e seu relacionamento, você e seu trabalho. E a gente chegou, já tinha sido o primeiro, então a gente perdeu. E a minha irmã sempre falava assim, não tem problema com os meus pais mesmo, então tudo bem. Falei, então tá bom, né? E toda vez que a gente tentou se inscrever nesse de novo para fazer o primeiro, sei lá se não juntou turma, mas enfim, não aconteceu. E aí nisso eu conheci o Alex Possato numa feira, eu estava trabalhando numa feira mística com uma pessoa que me convidou, o Diego, e ele também tinha convidado o Alex. E aí então a gente estava junto na mesma barraca, né? Então eu trabalhei a parte de reflexologia, o Tata deu yoga e o Alex deu a constelação. E aí ele falou que ia começar a fazer a primeira turma dele, tarará, e me convidou para ir conhecer. Aí eu falei, eu vou lá para constelar, não vou fazer curso não, tá? E aí eu cheguei lá, constelei uma questão com a minha irmã, que era bem
Assim, a gente pensa bem diferente, né? Então, cada uma queria conduzir para um lado separado as coisas. E aí, no fim, ele deixou eu fazer a formação, mas como terapia. Mas quando eu acabei a formação, eu lembro que ele me ligou e falou: Regina, eu tô com uma pessoa aí na granja, precisa constelar, vai embora amanhã para a Suíça, eu não tenho horário, você pode atendê-la? Que bom, se o professor está me convidando, eu vou, né? E aí eu comecei aí foi muito, sei lá, fluido para mim, né? É, é uma coisa que, assim, quando começa a acontecer, já foi. É muito interessante como flui, bacana para mim isso. Mas, na constelação, a gente tem... ela foi criada pelo Bert Hellinger, que foi um padre, depois ele foi morar numa comunidade de índios, e aí ele observou o quanto os índios acolhem o luto, né? Quando havia alguma morte, seja de filho, de parceiro, de ancestrais, eles podiam se exilar por um tempo de suas funções para poder viver o luto, que é uma coisa que os ocidentais em geral não fazem, né? Então, aí ele trouxe essa ideia do quão é importante a gente incluir essa parte das emoções, né? Porque às vezes a gente fala assim, ai, fiquei puta da vida, mas não posso nem dar atenção para isso, preciso trabalhar, preciso... Ou então, saí de uma relação, fiquei muito mal, ou perdi um pai, perdi um filho, e a gente não se dá o direito de sofrer, de vivenciar a dor, né? E então eles falam que o quanto mais eu excluir a dor, ou uma pessoa, ou uma situação, na verdade, a gente está excluindo um pedaço nosso, a gente está se desintegrando, vamos dizer assim. E na constelação familiar, às vezes a gente entra pensando que vai fazer uma questão, olha, isso aqui está me atrapalhando muito, e a gente vai parar numa coisa que a gente não entende nada. Ah, nossa, eu não entendi nada dessa história. Por quê? Porque muitas vezes a questão não vem da sua história atual, ela pode vir de infância, né? Quantas crianças não sofreu bullying ou foi excluída por um colega, por um primo, por um irmão? Sai daqui, seu gordo, seu quatro olhos, seu branco, seu preto, seu isso, por qualquer motivo, né? A criança tem essa coisa egóica e mal, ela é do mal, ela exclui com muita facilidade o outro. E o outro fica com essa dor. Aí vem a baixa autoestima, a falta de coragem, a falta da força, porque a pessoa não se sente aceita, não se sente o suficiente bom para estar naquele grupo, né? E isso vai trazendo muitas questões ao longo da nossa vida, né? Eu, eu tive uma passagem com meu filho, quando ele tinha 3 para 4 anos, eu mudei ele de escola. E eu lembro jeitinho, ele estava uma semana no colégio, um colégio grande que tem aqui pertinho, o Colégio Rio Branco. Ele chegou em casa e falou assim: Ô mãe, por que que os maus que comandam? Eu falei: como assim? Mãe, os caras que fazem mal e todo mundo obedece, por que que está acontecendo isso? Falei, por medo. As pessoas, por medo, se submetem para ser inclusas, né? Porque querem fazer parte do grupo. E aí isso começou a me bater. Nossa, que louco, né? A criança pequenininha, 3 para 4 anos, já sentiu que as crianças do bem obedecem às do mal porque querem ser inclusas no grupo, né? Enfim, a constelação familiar, ela tem 3 regrinhas básicas iniciais. A primeira é: todos têm o direito de pertencer a uma família, a um grupo, a uma sociedade, à escola, à religião. Então, aonde eu teoricamente faço parte, eu tenho o direito de estar ali e participar. Essa é a primeira lei da constelação familiar. A segunda é a hierarquia. Então, perante a minha família, quem vem primeiro? Os meus pais. Perante os meus pais, quem vem primeiro? Os pais deles. Significa que eu tenho que amar todos os meus ancestrais? Não. Significa que eu tenho que respeitar, honrar, porque a minha vida veio deles. Eles me deram a vida, com todas as suas dores e vitórias. Então, é eu respeitar o meu patrão, eu respeitar o pastor da igreja onde eu frequento, né? Então, é a hierarquia. Não é que eu tenho que gostar de tudo, mas eu preciso respeitar o que veio primeiro, não é? E a outra regrinha é o equilíbrio do dar e receber.
Então, eu sempre falo assim, qualquer tipo de relacionamento, existe um certo contrato, mesmo que oculto. Então, eu entro numa relação com um amigo, com um namorado, com um marido, porque alguma coisa me convém nessa relação. E a partir do momento que ela deixa de ser interessante para mim, talvez eu não queira mais. Aí tem que ver se eu vou ter a força para sair da relação, né? Para quebrar esse contrato. E tudo é através de uma boa comunicação. E a gente, desde criança, aprende que nem tudo a gente pode falar. Então, os pais falam assim, cala a boca, para de chorar, sai daqui, não faça isso está errado. Então, a criança já vai ficando toda enrustida, né? Fica com medo, não, não se sente no direito de ser o que ela é, na essência dela, né? E isso é muito perigoso. Hoje eu atendi uma senhora de 72 anos, e ela falava assim, meu pai era muito bruto, e minha mãe não ligava para o que a gente sentia. Então, ela se sentiu atropelada a vida inteira. E aí, quando ela casou, foi igualzinho, né? Dizem que a gente casa com o nosso pai, né? A gente acaba buscando uma semelhança. Por quê? Porque faltou um aprendizado. Como é que eu vou lidar com ele? Ah, eu vou buscar um outro relacionamento e reviver tudo que eu não resolvi com o papai. Ou vice-versa, né? Os homens também. Muitas vezes eles procuram uma mãe na esposa. Por quê? Porque eles querem continuar sendo cuidado. Ou porque eles têm que resolver as questões que não foram resolvidas com a mãe. Então fica essa meio repetição de padrão. Não é assim? Muito louco. Bom, aí vamos a algumas questões, né? O que é o prosperar? Então, na constelação familiar, a gente coloca assim: enquanto uma criança, um adolescente ou até o adulto está no julgamento dos seus pais, criticando e cobrando, o que está acontecendo? Ele está cortando aquela força da vida que vem dos pais. E o que representa o feminino? Nossa primeira relação, nosso primeiro lar foi dentro da mãe. Então, a mãe é o meu primeiro, o útero da mãe foi o meu primeiro lar. Ela me acolheu, ela me nutriu, ela me cuidou. Ali eu recebi todas as emoções que ela vivenciou. E não só da mãe, digo mais, né? Vamos lembrar, quando a minha mãe estava no útero de minha avó, meu óvulo já estava ali. Então, eu também já recebi toda a parte emocional de minha avó materna. Já pensaram nisso? Que você recebeu a parte emocional da sua avó materna? Porque enquanto sua mãe estava ali sendo gerida, o seu óvulo estava ali. Então, o que você tem no seu DNA, na sua genética, a gente fala sua epigenética, né? Já estava ali, eu já estava sentindo, nas minhas células, no meu DNA, já estava recebendo tudo da minha avó. E da minha mãe, então, dentro do útero, eu recebi tudo que ela vivenciou durante a gestação. Tanto que muita gente vai fazer regressão e vai parar dentro do útero. Vamos trabalhar na hipnose, regressão, para ir para dentro do útero para ver o que sua mãe passou durante sua gestação que pode estar influenciando a sua história hoje. Já passaram por isso alguma vez? É uma vivência muito forte. Enfim, o feminino, o meu feminino, o seu feminino, o divino, o Tiago, todos os homens têm o feminino e o masculino. Igual a gente tem o masculino, eles têm o feminino. Então, como é o seu feminino, a sua capacidade de gerir um projeto, a sua capacidade de gerir um filho? Como é que está isso dentro de você? Como é você cuidar, nutrir o seu sonho, o seu projeto? Como vai isso para vocês? Qual a sua pergunta, Ciara, que levantou a mão? Regina, você falou sobre a epigenética em relação a quando eu vim no ventre da minha mãe, ou seja, já estava no ventre da minha avó. A sua mãe, quando estava dentro do útero da sua avó, ela já tinha os ovários. A mulher, ela tem a produção fixa de óvulos. É diferente do homem. O homem ele tem uma produção constante dos espermas. A mulher não. Ela já vem com os ovários com o número de óvulos prontos. Por isso que a gente fala que é bom a gente engravidar cedo, porque senão os óvulos já estão envelhecidos e tem mais risco de doenças genéticas. Síndrome de Entendi. Down e outras mais. Tem alguma coisa a ver em relação a
ao meu desenvolvimento, eu me comparar mais com minha avó em relação à minha mãe? Então, nós, por exemplo, o meu filho é muito parecido com o meu irmão e não com o meu marido, vamos dizer assim, né? A gente tem essas semelhanças cruzadas. A filha da minha irmã tem muita coisa de mim. E muitas coisas minhas são semelhantes à minha avó, mais do que com a minha mãe. E assim vai. E eu posso ser a cara da minha trisavó, porque está no meu gene, no meu DNA. Então, quando se cruzam, quando se encontram os cromossomos, né, do meu pai e da minha mãe, eu posso vir mais parecida com qualquer ancestral. Não é definido. Tem gente que é a cara do pai, tem gente que é a cara da mãe, mas tem gente que não parece nada com nenhum dos dois. Vai parecer com o tio, com a avó, com a bisavó, não é? Eu não tenho nada a ver com a minha mãe, nem com meu. Ah, com meu pai eu tenho um pouco. Eu acabei fechando o teu áudio, Ciara. Liga de novo, por favor, porque ele fica um ruidinho assim, ó. Daí eu acabei desligando, tá? Mas Ah, tá. continue Eu perguntando. queria, assim, contribuir só um pouquinho em relação ao... Eu tenho um parecer mais com o lado da minha avó em relação ao... Tudo, assim, um pouco do desenvolvimento. Aí, eu não... Geneticamente, assim, eu não conheço meu pai biológico. E da minha mãe eu não tenho nada, nada. Aí, você falando tudo isso me fez refletir sobre essa questão o parecer mais em relação à minha avó. Agora, hoje eu entendo hoje sobre algumas coisas bem interessantes, esse conhecimento. Obrigada. Você não conheceu seu pai? Não. Então, Até hoje é algo assim que eu não... Assim, são histórias contadas, são 3 versões, mas nunca assim soube a verdadeira história. Mas eu acho que isso também seja... assim, eu passei pelo psicanalista também em relação sobre isso, que eu poderia ser a menina surpresa de Deus. Só que, assim, é algo que, assim, eu estou estudando ainda também, até, assim, como uma contribuição também, eu estou passando pelo psicólogo também, para mim poder, assim, destravar isso. Então, graças, assim, está tendo um resultado bem divisor de água para mim também, né, em relação a isso aí também. na constelação familiar, a gente sempre leva em consideração o pai biológico, porque ele é que te deu a vida. Não importa se ele morreu, não importa se foi um estupro, não importa como foi gerado o filho, porque a força da sua vida vem dele, não importa se você não o conhece. Mas honrando esse homem que lhe deu a vida, você recebe a força do masculino, entendeu? Isso é muito importante. Sim, eu tenho amigos que foi jogado na lata do lixo, literalmente. E depois de anos, eu não lembro qual a história, ele reencontrou o pai e a mãe biológico. Ele se tornou um médico, ele super. Foi estudar muito, 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 e eu não lembro como que ele reencontrou os pais depois de muitos e muitos anos. E ele até conseguiu depois ter uma boa relação, né? Mas ele falava a vida inteira, por que que minha mãe me jogou numa lata do lixo? Literalmente. E ele foi adotado por estrangeiros, foi super bem criado, mas sempre fica essa questão, por que que meus pais me abandonaram? Né? Me jogou no lixo, eu sou um lixo? Ficam questões, ficam noias na cabeça. Mas, segundo Bert Hellinger, o importante é assim, quem lhe deu a vida é quem lhe deu a força da vida. O masculino e o feminino veio desse pai e dessa mãe biológica. Aí, graças a Deus, alguém te criou, te cuidou, te orientou, te encaminhou. Então, você também recebeu a força desses que te adotaram, te cuidaram, né? Ou se foi sua mãe biológica, não sei. Pelo que você está falando, sim, você foi criada pela sua mãe. Mas, enquanto a gente, e é isso que eu ia falar, é muito importante com relação à nossa prosperidade, né? Energeticamente falando, enquanto eu estou julgando, criticando ou cobrando o meu pai, cadê esse homem que eu nem conheci, o que que aconteceu? Muitas vezes eu não estou recebendo essa força do masculino. E o que é a força do masculino? É a força do ir para o mundo. É a força do jogar o meu projeto, a minha pessoa para o mundo, me conhecer. Então, o meu trabalho, ele vai para o mundo através da força do masculino. Eu faço toda uma formação, me preparo um projeto,
preparo um local de trabalho com a minha força do feminino, né? O ninho, o acolher, o nutrir é o feminino, a minha força feminina de cuidar de um filho. Mas apresentar para o mundo um filho ou um projeto de trabalho é a força do masculino. Então, às vezes, o não prosperar tem a ver com essa quebra. Quem não teve questão com pai e mãe na vida? Todo mundo tem. Em algum momento da vida, eu duvido que ninguém nunca julgou, nunca criticou um pai e uma mãe, não é? O adolescente é o rebelde, né? Meu pai tá errado, minha mãe não quero saber, quero sair de casa, vou fugir. Eu acredito que quase todo mundo passou por uma fase dessa, né? Pode ser que alguém não, mas eu duvido. Então, enquanto a gente está nessa questão, e é realmente assim, querer se descobrir, querer ser o diferente, querer negar a origem, muitas vezes a gente está negando o que vem deles, né? Porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem questão. Por mais que os pais façam, o filho nunca vai estar satisfeito com o que recebeu. Infelizmente, essa é uma verdade. Por mais que a gente se desdobre para dar para o filho educação, comida, escola, papapá, mas todo mundo tem não sei o que lá, mas eu não sou obrigada a dar tudo que o outro tem. Eu dei o que eu posso dar. Eu dei o meu melhor. Mas eu tenho certeza que meu filho também nunca vai achar que foi o suficiente. E eu acho que todos nós, em algum momento, sentiu isso. Meus pais não me deram o suficiente. Fala, Nanda. E, Regina, e pessoal, isso daqui é tão sério porque é uma questão da gente conseguir identificar na sociedade pessoas que não têm um QI muito alto, não têm uma dedicação muito grande e ter muito mais sucesso em parâmetros dessa sociedade, né? Dessa realidade de como a gente vê sucesso, que é um faturamento, que é um salário, que é uma empresa. E E a gente consegue, agora, com o esclarecimento da Regina aqui, olhar com os olhos mais sensíveis de entender qual é a história da pessoa, afinal. Afinal, ela está com a força do pai e da mãe bem equilibrada? Ela está conseguindo ir para a vida? Porque quando a gente traz o pessoal, né, quando a gente traz para a constelação e quando a gente faz esse movimento em nível terapêutico, é muito fácil ficar olhando para trás e lamentando e falando e dando desculpas, né, para a vida. Só que a gente não tem mais. Por que dar desculpas para nada? Hoje a gente tem um recurso que todo mundo aqui, né, querendo ou não, trabalha, tem recurso, só que a gente precisa dedicar esse recurso para cura, que nem a Ciara colocou aqui. Poxa, agora estou investindo, ela está investindo aqui em mentoria dentro da Doutora Prosperidade, está investindo em psicologia, está investindo em psicanálise. Então, a gente precisa olhar tudo isso, e daí eu super recomendo também o trabalho da Regina. Regina, pode falar já das redes sociais, até eu colocar aqui, colocar lá dentro do grupo, por favor, as tuas redes sociais, você me passa para eu poder pôr ali na descrição aqui da nossa aula, porque a Regina é focada nesse trabalho, fez inclusive lá em casa, para o meu marido, né, Regina, você fez. E eu fui vacinar a cachorra da Nanda e constelei o marido dela. Vamos cair aqui. Vamos cair na sala já com a mesa ali, já para fazer a constelação. E isso a gente precisa olhar, porque são pontos o quê? Que faz a gente não olhar para o futuro, que é a prosperidade. Qual que é o nosso tema hoje? Como que a visão sistêmica, ela impacta? É você conseguir olhar de uma forma mais sutil e sensível para tudo que você tem agora. Ó, o Thiago já quer mais encontro com você. Nós temos um encontro marcado, tá? Tem data marcada ainda. Maravilhoso. Ó, para a gente olhar de uma forma mais sensível para tudo isso, para a nossa realidade,
e entender, cara, em qual lei do tempo que eu tô? Eu tô no aqui e agora? Eu tô olhando para o passado e me lamentando e criando 10 mil objeções, desculpas e 3 pontinhos? Porque isso tem a ver com hoje e tem a ver com a minha energia. Eu estou sentindo o que agora? Eu estou feliz? Eu estou plena? Eu estou em paz? Eu estou me sentindo realizada? Eu estou me sentindo grata por tudo que eu tenho? Ou estou me sentindo o pé da pulga do cavalo do bandido? De outro, ou pior. Então, nós estamos vivendo numa sociedade que ela está muito depressiva, que ela está com energia baixa. Se olha para as pessoas, elas estão assim, estão de cara fechada, estão ocupadas o tempo todo, não sei com o quê. Não é com relacionamento com outra pessoa. Estão, estamos num movimento agora que a minha energia importa, o meu sorriso importa. E se eu não estou olhando com esse sorriso feliz, em paz, para o amanhã, se eu estou olhando para o ontem, porque minha mãe fez X, Y, Z e me tratou assim, e daí eu não tive condição de não sei o que, caiu a pizza que eu ia comer lá e eu morri de vergonha, isso é prosperidade. Isso não é prosperidade. E daí pode chamar a Regina, me chamar, depende com quem você reverbera, chama as duas já para te ajudar de uma vez só. Ciara, ó lá, chama a Regina para fazer uma constelação, para olhar para o papai. Isso daqui, ele é muito forte. Quando eu comecei como terapeuta, eu sou terapeuta desde agosto de 2018. Eu sou terapeuta, já. Eu tinha um BO com meu pai, terrível. Hoje eu olho para ele e falo, "Hey, brother." Hoje ele é meu amigo, mas é sobre relacionamento, é sobre a minha vida, é sobre isso que a Regina trouxe, que é uma das leis ali, equilíbrio da energia de troca. Daí tem um monte de gente esgotada e não sabe por quê. Porque só está dando, não está recebendo. E dinheiro é receber. Então, isso de eu entender, Regina, equilíbrio de energia de troca já foi um divisor de águas na minha vida fantástico. Porque eu também dava de uma forma maior. E não aceitava receber, mas era 10 centavos desconhecido, eu não aceitava. É no, é no detalhe. O que a gente está trazendo para vocês hoje aqui é entender um pouco mais sobre como a visão sistêmica, como a constelação, ela pode impactar na sua prosperidade. Que respostas tem por trás disso? Eu digo debaixo do, do tapete, né? Porque muitos não tinham ainda o conhecimento de constelação, nunca fizeram. Quem nunca fez, recomendo que faça, pode fazer online. Eu faço online. A Regina, indico ali a Regina para fazer online. E aqui a gente está trazendo pontos. Vou só abrir rapidinho, Regina. Só. Ó. Eu só fazer uma observação. Por favor. Quando a gente fala no equilíbrio do dar e receber, então algumas pessoas não aprenderam a receber. Algumas pessoas têm questões, até essa. Enquanto eu estou cobrando, criticando meus pais, energeticamente vem, às vezes, uma questão de culpa inconsciente. E enquanto eu carrego essa culpa, eu não me sinto merecedor de receber. No mínimo. Então, a gente acaba dando mais desconto, ou a gente acaba atendendo muita gente gratuitamente. Por quê? Porque é como se eu não merecesse receber.
porque eu, de alguma forma, também estou cortando a energia da vida que eu deveria estar recebendo do meu pai e da minha mãe. Enquanto eu estou julgando, cobrando, criticando, eu fico nessa desequilíbrio do dar e receber. E quando a gente faz esses trabalhos, muitas vezes no final, né, quando existe uma harmonização, é assim, papai e mamãe, hoje eu reconheço, vocês me deram a vida. Eu vou honrar a minha vida em nome de vocês. Eu vou fazer tudo para dar certo em honra a vocês, pela vida que eu recebi de vocês. Agora, são muitos desafios e são muitas questões que a gente vivencia, né? Eu estou com uma moça que ela foi casada com um policial, teve um filho, e aí eu não lembro exatamente o que que era, mas o policial sempre ausente, ou quando chegava estava bêbado, alcoolizado, enfim, separaram, e o filho ficou com esse policial. E quando esse menino fez 18 anos, o pai também encontrou mais alguém, resolveu casar e deixou esse menino morando sozinho. E depois de algum tempo, esse rapaz se envolveu com drogas, foi preso, teve muitas questões. E aí os pais pararam para olhar para esse menino. O que que aconteceu? De quem é a culpa, né? Se é que tem alguém culpado, de quem é a culpa? Então, eu fiz um trabalho com o filho, eu fiz um trabalho com o pai, eu fiz um trabalho com a mãe, aí a mãe apareceu com todas as irmãs, a mãe apareceu com a mãe, depois a mãe apareceu com a sogra, eu falei, meu Deus. Aí ela queria olhar para todos os lados para ver se conseguia harmonizar para o filho ter a força de voltar para a vida com mais equilíbrio, né? Porque aí também começa a tomar um monte de remédio forte, aí vem esses remédios fortes, deixa a gente meio fora do eixo, né? Ah, se tem falta de foco, TDAH, toma remédio para ter mais foco. Se está muito agitado, toma remédio para ficar mais sedado. E às vezes a nossa mente fica meio atordoada para reaprender a lidar com tudo isso no meio dessa química, né? E eu mesma já tomei antidepressivo, eu mesma já tomei, sei lá, uma vez fui fazer regime, o médico deu tanto remédio, falei, cara, eu não sei tomar tudo isso, porque eu tô com sono, eu não saio do banheiro, que porcaria de regime é esse que tá me tirando do meu eu, né? Eu não quero mais, vou ser fofinha então, me deixa gorda aqui. Porque essas químicas, elas são muito fortes, elas abalam muito a gente, né? Então, aí eu conheci a yoga, e a yoga me ajudou muito. Por quê? Porque enquanto eu estou movimentando o meu corpo, eu estou fazendo fluir a minha energia, o meu sangue, e enquanto eu sou acupunturista, né? E uma das coisas que mais dá problema na gente é não verbalizar a nossa emoção. Então, eu não verbalizo, eu não ponho uma emoção para fora. Então, eu já estou me travando aqui. E isso acaba com o meu fígado. E o fígado rege meus tendões. E aí eu fico toda cheia de dor, né? As fibromialgia da vida, o que que é? É uma pessoa que só se submete, vive com a garganta entalada de não falar, não se posicionar, não põe limite para nada nem para ninguém, só concede, e chega uma hora que ela está travada. Trava a perna, trava a pé, trava a coluna, trava tudo, né? É muito, muito delicado tudo isso. Já aquela pessoa que não dorme e pensa e fala e trabalha, o sangue fica tanto aqui que outros órgãos também vão sofrer as consequências, como o baço, como o rim, né? O rim cuida dos seus ossos e articulações e tem tudo a ver com a ansiedade, com a memória, com o foco. Então, a gente tem que procurar outros meios para achar o equilíbrio, né? A nível físico, mental e emocional. E a respiração e o movimento do corpo ajuda muito nisso. A Ananda também trabalha com outras meditações, assim, que ajudam muito, né, Ananda? Uma coisa que você falou sobre essa parte do não, e eu trabalho muito isso aqui dentro das próprias aulas, né? Da pessoa conseguir dizer o não, porque se você diz o não para a tarefa X, você vai dizer o sim para a tua tarefa, para o teu plano. Então, tem gente que não consegue olhar para, vamos voltar,
no âmbito da prosperidade, eu coloquei o que é prosperar. Aqui para nós é você conseguir se desatar os seus nós para você ir para a vida, olhar para frente e para o futuro e conseguir planejar. Tem gente que não tem força de planejar. Tem muitas tarefas que não são legaisinhas, né? Porque cada um tem as suas coisas legais. Então, tem coisas que não são legais de serem feitas. E quando você fala dessa parte do sim e do não, de eu conseguir olhar para o meu futuro e de eu dizer não para o outro, eu ainda não tinha olhado, não sei se, né, por essa esfera, esse ponto de vista, que ele, quando diz não, ele está enlaçado com uma culpa. Isso é muito interessante de ser olhado. Falo Sim. interessante porque ele é peso, mas ele... Vamos lá, gente, vamos lá, que agora olha que massa. Esse não para XYZ, ele está amarrado geralmente com uma culpa. Puxa, eu me sinto culpada de dizer não para minha mãe, que quer que eu leve ela no médico, sendo que ela tem outra possibilidade e consegue se virar, digamos, né? Eu tenho uma amiga que ela para a vida inteira dela para ficar levando a mãe dela para cima e para baixo, sendo que a mãe se trata como filha, tipo, real, assim, sabe? E ela já viu e está trabalhando tudo isso, mas ela não consegue dizer não para a mãe porque ela se sente culpada. Ele vem com um peso aqui agarrado. Só que, amados, esse é um peso agarrado por causa de uma história e um entendimento. Por isso que a gente trabalha aqui muito dentro da Doutora Prosperidade consciência, por isso que eu trouxe a Regina para trazer mais consciência. A gente não vai fazer uma constelação hoje aqui em grupo. Não, vamos entender o básico, né? Quer fazer constelação, chama a Regina lá. Mas esse básico de entender alguns pontos em específico, eles nos liberam de cargas sutis e grandiosas, que pode ser carga de vida. Como eu tinha um asco do meu pai. E hoje eu sinto um amor por ele. E eu fiz a cura dele com ele falecido, com uma terapeuta, lá em 2016. Nossa, não era nem terapeuta ainda. Eu estava só fazendo o processo. Então, entendam que tudo isso que a gente já está trazendo já está sendo um outro viés, um outro ponto de vista para você olhar, porque nós precisamos estar no nosso lugar. Estando no nosso lugar, nós temos a visão e a força e conseguimos ir para a vida. E tem gente que está deslocado, sendo mãe de mãe, sendo marido de mãe, sendo um monte de deslocamento. Eu, volta e meia, agora não tanto, mas eu comecei a ver que eu me comportava em alguns aspectos, em algumas esferas aqui dentro do meu relacionamento como filha do meu marido. Eu tive que ir saindo desse lugar. Eu falei, não, porque eu já conheço, só que não é porque eu conheço que eu sou a pessoa perfeita em que estou na perfeição. Estamos indo a um degrau de cada vez, que é um dia depois de outro. Mas quando eu olhei, eu falei, você é meu marido, você não é meu pai. Saia daí agora. Não te permito, não te permito estar nesse lugar. Estou te vendo. Você está no lugar errado. Isso é grandioso, amados. Isso é grandioso. A gente conseguir ir se deslocando, porque é cada coisinha pequena. E nesse pequeno faz a gente não ter prosperidade, não ter vida. E viver a vida do outro, amado.
E quantas pessoas estão vivendo a vida de outras pessoas, estão sendo submissas, estão se perdendo. Por isso que é tão fácil, né, Regina? A gente ouve agora na parte do marketing, propósito, missão. Porque a pessoa tem que ir, mas ela está perdida por quê? Não sabe nem de que barriga veio. Hum. Eu coloco para as pessoas, né, a constelação familiar, ela te dá uma oportunidade de reencontrar emocionalmente pessoas e situações do seu passado, ou de ancestrais, ou às vezes até de outra vida sua, para quem acredita nisso, né? Porque às vezes a gente fica ressentido, ou com raiva, ou se sentindo excluído por questões lá do passado, e quando a gente está no meio da constelação e de repente a gente se conecta, parece que a gente está ali naquela situação, nossa, parecia meu pai, ela se comportou igualzinho a minha avó, e a gente conseguir verbalizar o que não foi falado, ou mostrar que aqui está pesado, que aqui está doendo, porque às vezes é físico, né? Mas a gente aceitar que foi como tinha que ser, e que eu não posso mudar o passado, mas eu preciso aceitar o que foi, como foi, e deixar aquilo para trás, entregar a quem pertence, porque às vezes eu estou cuidando da dor da minha mãe, a minha mãe perdeu isso, meu pai teve aquilo, ou meu bisavô perdeu tudo. E às vezes a gente, inconscientemente, em lealdade à dor deles, a gente cocria a mesma situação para trazer a mesma dor. Para eu ser leal, eu vou sentir, eu tenho que sofrer igual eles. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço prosperar. Então, no momento em que eu olho essa dor e eu percebo da onde vem, ou que eu estou chorando por alguém que morreu, ou por um projeto que não deu certo, e eu me dou a oportunidade de dizer aquilo que eu gostaria de ter falado, ou me despedir, ou libertar aquele morto que eu falo que está me obsediando, mas eu que estou obsediando o outro de tanta saudade e tanta dor. Então, quando ocorrem essas despedidas, quando ocorrem essas entregas, eu saio mais livre, eu saio mais integrado, mais centrado, mais forte. E é isso que traz a mudança, porque eu vou começar a sentir e reverberar diferente, e vou atrair coisas diferentes, eu vou agir diferente perante essas metas, esses propósitos, os projetos. A Ananda falou, você tem que fazer isso, 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 isso. Às vezes eu estou sem força, puta, eu não consigo, eu não estou pronta para isso agora, não vou conseguir. Mas conforme a gente vai fazendo esses movimentos, vai vindo uma força, porque eu vou me reintegrando. Eu volto a ser a minha essência, que por diferentes motivos eu fui abandonando pela estrada fora aí. E isso traz uma força para eu conseguir mudar. E aí eu consigo trabalhar para prosperar. Isso é muito bacana, é muito palpável. É porque você vem trabalhar no teu lugar de força, né? No teu lugar interno. E se tem uma coisa que eu vi de uma das frases da constelação, é tudo foi como foi. Eles me deram o que eles tinham para me dar. E a Sim. gente entra num julgamento porque a gente viveu a falta do que a gente julga que a sociedade julga, né? Das formas e estruturas que a gente é condicionado aqui e a gente não viu o que eles passaram. Então, é muito fácil a gente se colocar no lugar de vítima, e esse lugar de vítima não nos leva à prosperidade. A gente tem que estar muito ciente disso, com muito amor e compaixão no coração. Compaixão no coração. Às vezes a gente não tem compaixão pelos nossos, né? Fala, nossa, o que que ela viveu? O que será de tudo que a minha mãe viveu? O que será de tudo que o meu pai viveu? E quando eu olhei para o meu pai, e eu olhei por o meu pai não ter vindo nem na maternidade me receber, dizem que ele ficou 2 anos comigo, mas eu acho que é muito. Hum.
eu senti a parte do abandono muito forte, eu não tive a convivência com meu pai. Nenhum momento eu lembro da convivência com meu pai. Só que daí eu julgava ele. Depois que eu entrei para a esfera da constelação, comecei a entender, né, todos os conceitos, comecei a entender a filosofia, né, que é uma filosofia de vida, porque você se ajusta o tempo inteiro. Ah, não, a Nanda agora é a tua colega, agora a Nanda é tua mentora, agora a Nanda é tua amiga. Isso já é hierarquia, eu já estou mudando de posição o tempo todo. Eu sou colega do Tiago, a Fátima é hoje minha mentorada. Então, assim, isso vai mudando o tempo inteiro. Se a gente não entende os conceitos, a gente se desbloqueia, a gente não organiza a nossa energia. Porque é isso que a Regina falou, é energia forte para prosperar. E se eu estou me sentindo lá, abandonada pelo meu pai, vítima da E às vezes situação. até excluída pela mãe, porque vamos dizer, desculpa te interromper, às vezes a Aham. mãe ou o pai está tendo que trabalhar muito, ou está preocupada com a avó que está doente, está cuidando de outra questão, e ela não te deu uma devida atenção. Então, às vezes você também se sente excluída, porque a mãe estava preocupada, ocupada com outras questões, não conseguiu lhe dar a devida atenção. Então, também vem a questão, a sensação do abandono, da exclusão. E daí está lá na lei de pertencimento. Então, tem a parte do dar e receber, tem a parte de hierarquia, só isso que a Regina falou, já está nas 3 leis aqui. E a gente precisa olhar para tudo isso, porque nesse caso do meu pai, quando eu olhei, o meu pai foi abandonado pelo pai e pela mãe dele. E daí meu avô adotou. E, querendo ou não, na minha certidão de nascimento tem o nome dele. Então, ele fez melhor ainda do que ele recebeu. Só que eu, como criança e como leiga e como adulta que estava toda ferida, eu estava me colocando como vítima da história. Mas é só uma história e a forma como a gente vê. E na constelação, o que acontece, amores? A pessoa traz o quê? Traz uma questão. E ali é aberto uma história para outros participantes, se tiver pessoas, encenarem, né? Não é encenar. Eles entram no campo. Eles entram como Explica aí. representantes, né? E Explica eu aí. sempre coloco assim, é o que você sente. Pode ser uma sensação física, pode ser uma emocional, mas nunca é, eu acho que. Não, eu sinto que. Sempre vai para o emocional. É a emoção que traz a força da cura. Não é o que eu penso, o que eu acho. É sempre o que eu sinto. Que doideira. Às vezes você E está lá no meio da constelação, a pessoa fala, você vê às vezes para onde ela está olhando. Ah, tá olhando para o chão, tá olhando para frente. Então, aonde está o foco? Aí, às vezes, você coloca um representante aonde está o olhar dessa pessoa, e aí vem uma pessoa que fez parte da história dela importante, que está precisando ser vista nesse momento, né? Não importa o que tenha acontecido, a pessoa está conectada numa história. Quando a gente faz a constelação relacionada à prosperidade, ao dinheiro, você põe lá, a gente trabalha muito com oculto, então a pessoa não sabe o que é o que, né? Muitas vezes eu escrevo no papel, assim, o dinheiro, o pai, a mãe, e coloco no chão, aí eu falo assim, quem quiser entra, sente aonde é o seu lugar, e aí vai ancorando uma energia e vai fluindo uma coisa. E muitas vezes a pessoa não olha para onde está o dinheiro, ela olha para os problemas do passado. Então, enquanto a gente não olha, não acolhe, aceita, foi como tinha que ser, a gente não consegue olhar para o futuro, para a vida, para o dinheiro, porque a gente está ligada nas dores do passado, né? E a constelação traz essa oportunidade de você olhar para o passado, acolher, falar, entregar o que não é seu, você está cuidando das dores, dos problemas dos outros. E na hora que você se liberta disso tudo, ou se despede disso tudo, seja de um projeto, de um morto, de um problema, aí você vai estar livre para olhar para o seu futuro, para a sua prosperidade. É muito bacana. porque tudo é uma questão de tempo, né? Tudo uma questão de tempo.
E daí, se a pessoa está olhando, ela está pegando o bloco de tempo dela que precisaria ser dedicado para o futuro e está olhando para o passado. Então, olhem para isso com muita seriedade. O que afinal, né? A pergunta é: o que afinal eu estou olhando? O que afinal eu estou olhando? Para onde que eu estou olhando agora? Verdade que eu estou olhando para o passado, verdade que eu estou olhando para o hoje, verdade que eu estou olhando para amanhã. Para onde que eu estou olhando agora? O que ainda está me aprisionando? Que eu não consigo olhar para a minha vida, para o meu aqui e agora e lutar pela minha prosperidade. Aonde eu estou presa? Em que fase da minha vida? Você pega a linha da sua vida, né? E começa a fazer um flashback. Assim, de hoje eu volto uns pouquinho. Onde que pode ainda estar me atrapalhando, me incomodando? Estou ressentida com o quê? Eu estou com raiva? Aonde está doendo ainda nessa linha da minha vida, né? Aonde que está me levando ainda? O que que eu preciso olhar? Isso é um excelente exercício. Fecha os olhos e começa a pensar assim, aonde foi que eu parei na minha vida? O que que ainda está me segurando lá no passado? Será que eu estou pronta para olhar para isso? É libertador, se você tiver coragem de olhar. Regina, quer que eu puxe uma meditação agora para a Pode parte puxar. da parte sistêmica mesmo aqui, né? Tá bom. Você tem mais alguma coisa para falar em relação à parte do conteúdo? Não, eu acho que, assim, o forte, o básico é isso, né? Porque aí, assim, se você quiser, hoje ou outro dia, a gente pode trabalhar alguns exercícios sistêmicos. Mas hoje eu acho interessante você fazer só meditação. E se alguém tiver alguma dúvida também, quiser perguntar alguma coisa que eu possa esclarecer, Fechou. Dá uma olhadinha ali no o diga, Thiago. Tiago, Thiago, as mensagens. Conseguem me ouvir? aham. Sim. Boa noite para todos, para todas, Boa né? noite. Só tem eu de homem aqui, gente, hoje. O divino está aqui, a Divino, mão cadê? Ô, abençoada. Divino, boa Cadê? Tá noite. escondido. Geralmente o Divino sempre tá com a câmera aberta, né? Hoje tá fechado igual a mim. Ah, Mas vamos lá. Regina, queria te agradecer pelo conteúdo e por tudo de hoje. Eu gostaria de te ver mais vezes aí. Eu acho que sua comunidade tem que ficar ativa aí para a gente poder te consumir mais e te escutar mais, né, Ananda? muito leve, cara. A Regina, Muito. ela traz uma fluidez na fala impressionante. Nossa, fico Parabéns, muito Regina. É doce e suave. assim, E é bem fluida, assim, acolhedor, ó. gostoso. É aquela aula que você para escutar e prestar atenção. E eu Que só bom. gostaria, Regina, de saber um Diga. pouquinho, eu sei Hum, que vocês já estão em processo de meditação, dessa ligação do animal com o tutor. Porque eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho o cachorro aqui em casa que ele chama Yuki, e ele foi um cachorro escolhido pela minha mãe. E na infância minha mãe tinha epilepsia, depois ela parou de dar epilepsia, certo? E aí depois que ela arrumou esse cachorro, ele começou a dar epilepsia. Tanto que ele toma Gardenal hoje, ele tem as crises dele, ele me avisa quando vai dar a crise para colher tudo para passar. Então, quando eu te conheci através da Ananda, e eu fui ver esse trabalho de constelação com os animais, tudo, eu não me aprofundei de pesquisar como funciona, mas eu fiz essa ligação familiar, fui analisar a família, né, o contexto aqui. Eu disse, nossa, faz total sentido.
porque antes já tinha falado, né, que geralmente o animal vai representar um sintoma que é do dono. E bateu exatamente aqui em casa. Eu tô assim, não, faz total sentido porque eu tô vendo na prática aqui. Minha mãe não apresenta mais o sintoma, mas o cachorro que ela escolheu apresenta esse sintoma. Então, eu queria que você falasse só um pouquinho para a gente sobre esse trabalho, no sentido, quando o animal da gente apresentar algum sintoma, tudo, só para trazer essa conexão mesmo, né? Para a gente poder. Uhum. Ah, sua mãe tem que idade? Hoje acho que 54. Você mora com ela? Sim. Uhum. Então, quando a sua mãe era criança, pergunta se os cachorros entravam dentro de casa. Peraí, só um minutinho. Eu vou perguntar. Quando eu era criança, os cães não entravam dentro de casa, os cães ficavam no jardim, né? A gente tinha o cachorro no quintal ou no sítio, eles ficavam lá para proteger a casa, né? Eram os cães de guarda, não importa, porque os pequenos são os primeiros a dar o alarde, né? Os grandes vêm para assustar, uau, 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 mas quem dá os alarmes é os pequenininhos. E com o passar do tempo, as pessoas entraram numa carência X. E hoje, ainda com essa monte de tela, né, internet, as pessoas ficam no Instagram ou no computador, poucos se olham, poucos se relacionam no visual. E tem uma carência profunda. E os animais entraram dentro de casa, eles estão no sofá com você, na televisão, ou eles estão na sua cama, entre você e sua mulher. Quantas pessoas não têm um bicho no sofá, na cama? O, o professor de constelação, um dia estava conversando e falou assim: ah, é o gato, a minha mulher trouxe o gato, tal. E onde ele dorme? Entre nós dois. Eu falei, então vocês estão num triângulo, né? Esse gato está representando. Da onde veio esse gato? Aí o cara falou, não, era do outro marido. Então, ela ainda está pondo a energia do marido entre vocês dois. Piorou, Presta atenção. piorou para ajudar? Meu, É. Então, os animais, hoje, eles fazem parte do seu sistema familiar. E esses animais, energeticamente, o cão, ele tem um amor incondicional. E quem, teoricamente, tem o amor incondicional? A nossa mãe, né? Então, estou toda arrepiada. Quando eu pego o cachorro e que está todo dia me esperando, abanando o rabo, me recebendo, de quem eu esperava esse amor? Da minha mãe. É da minha mãe. Então, esse amor que a gente tem hoje com os cachorros, pondo eles no colo, dentro de casa, na minha cama, é o amor da mãe que eu estou buscando, não é? E quando esse animal ele percebe que ele faz parte do seu sistema, as crianças, quando veem o pai e a mãe sofrendo, eles vão falar assim: ah, papai, não dou, não fica assim, eu tô aqui. É tipo assim, te dou um colo, né? Eu tô aqui, eu ajudo a cuidar da sua dor, eu vou carregar a sua dor. Não é isso que acontece? Na real, a gente pequenininho vê o pai, a mãe, a avó, a avó ficou viúva, você não vai lá e tenta acolher a sua avó assim, ah, vovó, eu tô aqui, né? Não fica tão triste, né? A gente faz de tudo para os pais não ficarem tristes, né? As crianças querem tudo que o que a criança mais quer? O papai e a mamãe juntos, sendo feliz. Vão negar isso? Né? Dói pra caramba para um filho ver os pais se separarem, por qualquer motivo, né? A criança não entende. E o cão também não. O cão ele entrou na brincadeira. O cão ele repete o padrão. Por amor, ele acolhe a sua dor. E às vezes não tem nada a ver de consciência, né? Agora é muito frequente, vou dizer até assim, né? Quem trabalha com energia, eu lembro uma vez que eu fui para Santo Tomé das Letras, numa Fundação Harmonia chamava, e era de xamanismo, eu não sabia nada daquilo. E eu lembro que o que mais me chocou quando eu cheguei lá foi, o cara falou assim, meu portão está aberto, e os cães entram, e quando eles entram, eles já sabem que eles estão a serviço, porque eu limpo as pessoas e mando para eles. E por amor, eles estão aqui a serviço, eles sabem que eles vão morrer, mas eles vão voltar. Eles reencarnam com muita rapidez. Então, eu estou ajudando a evolução deles quando eu estou limpando um ser humano e jogando lixo no animal. Eu fiquei em choque na hora. Nossa, como assim você joga no animal? O animal vai morrer pela pessoa? Eles entram aqui porque eles sabem que eles estão a serviço e eles estão disponíveis para isso. Eles escolheram estar aqui. Eu não chamei ninguém.
Então tem umas coisas que é meio maluco, assim, né? Meio Agora eu chocante. que arrupiou aqui. Agora eu que arrupiou. Arrupiou aqui. Você É tá muito louco, doido. porque Que forte, que forte. eu fiz primeiro a pós-graduação com humanos, né? Tudo que eu fiz primeiro eu fiz para humanos, depois é que apareceu na veterinária, eu fui fazer a pós-graduação na veterinária também. E era uma mulher bruxa, vidente, assim, a Carla Soares, e ela falava assim de uma forma que me chocou na hora. Assim, como assim? Como assim? Mas ela falou, mas para e pensa. Por que que o cachorro tá ali abanando, cuidando, tá lá, e a gente se apega tanto a esses bichinhos, né? É o amor da mãe. Então, uma fala muito importante, Tiago, Thiago, você tá aí vivo? Aquele que quando foi a falar gente com a está Não, mãe, foi pegar trabalhando um a constelação café. com os animais, muitas vezes eles chegam na pessoa e eles tocam o lugar que tem uma questão. É muito interessante isso também. A gente está no meio da constelação, eu trabalho com o salão aberto, Ananda. E às vezes entra um, entra outro, sai correndo, às vezes eles brigam, às vezes eles dormem, aí você vê um monte de morto ali e tal. E de vez em quando eles começam a andar, e eu falo assim, não interaja, só observa, deixa, eles estão trabalhando, eles estão aqui no campo, eles estão a trabalho, eles não estão brincando. Porque se as pessoas começam a interferir, aí eles param, né? Eles ficam ali, oba, carinho. Mas se você deixa eles fluindo, eles se movimentam e vão mostrando questões, eles param no pé da pessoa, eles sobem no colo do outro, ou eles tocam alguma parte do corpo e eu falo assim, e aí, como é que tá seu ombro? Tá esquisito aqui, eu não ia falar nada, mas o cachorro mostra, é muito louco. Teve uma moça que veio aqui, colocou a questão do gato, porque o gato estava, meus gatos nunca entraram no salão. Naquele dia o gato entrou e ficou do lado dela o tempo inteiro da constelação. Eu falei, olha, ele entrou representando já o gatinho, né? Muito louco. Eu não falei nada. Até o jabuti já entrou no meio de constelação aqui. Eu tenho 2 jabutis, 2 gatos e 3 cachorros. E eu deixo as portas abertas. A Ananda conhece aqui. Ah, é Às lindo. vezes eles aparecem, às vezes eles entram e ficam o trabalho inteiro. Acabou o trabalho, eles saem, ninguém manda sair, eles vão embora. Então eles entram e assim, eles Eles são trabalham fluidos. mesmo, é muito bacana. Já passei meu cartão aqui. É muito legal, muito legal. Ô, Thiago, pegou a resposta da Regina? peguei, faz total sentido. E é bom a gente observar, né? Porque como é um carinho muito gostoso, um acolhimento muito gostoso, a gente às vezes fica com um apego muito grande de abrir mão disso e liberar o cachorro para ser cachorro. É uma frase que a gente usa muito para o animal, é assim, eu dou conta, pode deixar comigo. Pode deixar comigo a minha questão que eu dou conta, tá bom? Quando a gente também trabalha na constelação humana das pessoas, uma coisa que a gente faz é muito assim, né? Eu peço para a pessoa assim, abraça essa almofada, vê se é possível você deixar nessa almofada, nesse momento, toda essa tristeza, essa mágoa que você está sentindo. E agora percebe, se você pudesse entregar para alguém, porque isso não lhe pertence, para quem você entregaria? Onde você colocaria esse seu pacotinho? Você está pronto para ficar mais leve, para caminhar sem carregar isso daí? Tem gente que fala assim, ainda não. Lembrei de uma constelação, uma vez veio uma moça aqui, ela falou, posso levar meus filhos, criança? Eu nunca tinha feito com criança. Falei, tá, traz aí, né? Vou deixar fluir. E ela trouxe uma menina de 8 e uma menina de 10. E a menina de 8 entrou num monte de constelação. E numa delas, a mãe estava lá representando alguma coisa e ela estava representando. E aí eu falei assim, pode entregar esse pacotinho para essa mãe? Ela falava, não posso, ela não vai dar conta agora. E aí, fazia vivência quinzenal. E aí são vários movimentos. Ah, tá bom, essa acaba aqui, vamos parar. Aí outra, pá, pá, pá. Na terceira constelação, elas estavam mais ou menos no mesmo papel, a mãe e a filha. Aí tá arrepio, ó. Aí a filha falou assim: agora ela tá pronta, eu posso entregar para ela. Essa mulher falou: essa constelação, olha, eu tô arrepiada. Essa mulher, ela falou assim: curou a nossa história. E ela virou uma puta consteladora hoje. Ela é super, super terapeuta hoje. Mas foi tão assim, foi a primeira vez que eu pus criança e eu falei, nossa, né? Como é que vai ser, coitada? Mas a menina, numa consciência, na primeira constelação, ela falou assim: eu não posso devolver isso agora para essa moça. Ela não falava minha mãe, né? Eu não posso entregar para ela, ela não está pronta. E na terceira ou quarta, ela falou: agora eu posso entregar. E ela entregou o pacotinho para a mãe.
Foi muito bacana. E é isso, às vezes a gente não está pronto, a gente acha que se eu deixar de cuidar dessa questão, dessa dor, do dinheiro, da doença da minha mãe, eu vou ser excluída, vou deixar de ser amada. Então, eu preciso fazer para ser aceita pela família, para ser inclusa na história. E aí a gente fica carregando um monte de pacotinho que não é nosso. E a constelação, ela vai revelando e vai limpando e vai desemaranhando, né? Sim. Esse é o papel da constelação, para tirar esses nós entre pessoas, para a gente conseguir ter força e olhar para o nosso caminho, né? Para o nosso umbigo. Fátima, pode perguntar, minha linda. Dica. Tá linda, Fátima. Tá lindíssima. Pergunta. Obrigada. Saudade de você. Todos somos lindas, né? Todos somos. Ah, Assim, eu fiquei pensando agora aqui, com a pergunta do Thiago também, me chamou atenção, e assim, eu fiquei pensando nos meus bichinhos de estimação também, porque eu, eu tive duas cadelinhas somente que eu criei, assim, dentro de casa, né? Que é mãe e filha. E faz uns 16 anos, uma estava por completar 16 anos quando ela partiu, né? E ela teve uma vez só filhotes, ela gerou e teve um casalzinho, daí o cachorrinho morreu, né? Não teve problemas na hora do parto, morreu, ficou só a cadelinha. E as duas cadelinhas tiveram câncer de mama. E as duas tiveram, eu tive que fazer cirurgia. A mãe, eu fiz cirurgia e retirei só a mama doente. E depois deu na outra mama, eu tirei a outra tetinha doente também, né? Que as cadelinhas, elas têm duas carreirinhas de tetinha, né? Acho que é 6 tetinhas de cada lado, né? Então, ela teve nas duas últimas tetinhas, né? Na esquerda e na direita. E a filha, eu fiz a mastectomia radical, bilateral. Quando ela demonstrou nódulozinhos eu já mandei fazer a bilateral e retirei toda a carreirinha das tetinhas dela, né? E aí ela viveu mais 6 anos e depois deu metástase no pulmão e no rim. E eu tive câncer de mama aos 48 anos. E depois que as duas se foram, eu não quis mais nem um cachorrinho, eu não quis mais bichinho dentro de casa, porque eu me apeguei muito a elas e sofri muito com a partida delas. E aí eu falei que eu não queria mais. E quando eu fui pegar ela, quando ela tinha partido lá na veterinária, onde ela estava internada, tinha um casalzinho de cachorrinho que estavam lá para doação, e logo a veterinária me falou, leva um deles, ou leva os dois, porque eles vão fazer companhia, eles vão não vão substituir, mas eles vão te ajudar a passar por esse processo do luto e tudo. Eu disse, não quero mais, porque eu não quero me apegar, não quero sofrer. E aí foi passando o tempo, e eles conseguiram alguém para adotar a cadelinha, né? A fêmeazinha, e o cachorrinho ficou, e aí o cachorrinho adoeceu, e aí ela me ligou de novo, ela disse, Fátima, vem pegar o cachorrinho, que ele tá doente, e ele tá precisando de um lar, adota ele, vai ser bom para ti. Aí eu acabei caindo na tentação e adotei o cachorrinho, e o cachorrinho, ele tem as mesmas atitudes da última cadelinha que desencarnou, né, que faleceu, que é a filha, né, a mais novinha, que também já estava com quase 15 anos, as duas já eram bem de idade, uma faleceu em 2020 e a outra agora em 2025. Então, eu achei isso muito suspeito, assim, os lugares onde deita, as atitudes, a maneira como gosta de colo, a maneira como gosta de carinho, a maneira como me segue, como deita e me olha, como me lambe, é tudo característica da última filhotinha, né, que partiu. E aí eu queria entender, assim, um pouco também, na sua visão da constelação familiar, qual a relação que isso tem, o cachorrinho com as duas cadelinhas, e também as duas cadelinhas com o câncer de mama que eu tive, e elas duas também ter o câncer de mama.
Então, com relação a doenças, o animal é dito que para ele se sentir parte do seu sistema, né, elas já estavam dentro da sua casa, fazendo parte da sua família, em lealdade, elas adoecem igual a você. Por quê? Porque elas querem se sentir igual da família. Então, muitas vezes eles adoecem, às vezes em lealdade igual a você, ou quando não é a você, às vezes eles adoecem igual a alguém do seu sistema familiar que está pedindo para ser visto. Né? Eu tenho uma amiga que falou assim, nossa, meu cachorro teve AVC, quando eu fui ver, meu irmão estava também. E ela não falava com esse irmão faz tempo, então aí ela se reconectou com esse irmão. Agora, com relação, eu já me arrepio de novo. Eu frequentava a mesa branca durante alguns anos e a minha mentora, minha amiga lá, ela me explicou que os animais, eles, muitas vezes, o xamã também, que uma vez veio em casa quando eu perdi uma cachorra, ele falava assim, o espírito do animal, quando a gente está muito apegada, ele desencarna, mas fica no ambiente. E quando chega outro animal, ele encosta. Ele encosta e aí o novo começa a se comportar como o antigo, porque a alma do antigo está ali. E também foi falado para mim que o cão, às vezes, ele não é uma única alma. Então, quando ele desencarna, como é um grupo ainda, não é um indivíduo só, às vezes ele se desmembra e ele pode entrar em mais de um animal. Essa minha amiga, ela falou assim, uma vez ela também perdeu uma cachorra, e aí ela estava em algum lugar e pegou um cachorrinho, e o marido estava em outro lugar e pegou outro cachorrinho. E quando eles chegaram em casa com os dois filhotes, os dois tinham o mesmo comportamento da que faleceu. E aí ela falou assim, eu acho que foi isso, foi uma alma, um agrupamento que desmembrou e entrou um pouco em cada um. Então, os dois tinham comportamentos semelhantes ao que já tinha partido. O xamã fala isso e o espiritismo fala isso. Que o que se foi, às vezes a gente tem tanto amor que a alma não vai embora. E aí, quando chega um outro animal, eles encostam e aí eles meio que incorporam, né? Vamos dizer assim, na Umbanda, né? Tem incorporação, o animal ele entra no corpo do outro como se fosse uma incorporação. Então você começa a reconhecer os comportamentos, o jeito que lambe, onde deita, como late, porque fica igual. Faz Nossa, sentido? Não sabia disso. Então, às vezes é o espírito da sua outra cachorrinha que está aí nesse novo. inclusive, ele gosta das mesmas pessoas que a cachorrinha gostava. Então, pode Essas ser visitas que eu o recebo, espírito da outra que entrou nesse daí. Oh, meu Senhor. gente Muito louco. do céu. Então, ela ainda está aqui. Ela está aí com você. Entrou no corpo desse mocinho. Nossa, Não é por uma causa que você acabou pegando ele. era para ser, para mim. É. Nossa, Sabe o que é muito maluco? Durante a pandemia, eu acabei adotando uma cachorrinha, que na verdade quem queria o Bernese era meu filho, mas e ela veio de um canil que ficava na terra com mais 30 cachorros e lá, então talvez por isso não tenham visto, mas ela chegou na minha casa, ela urinou com sangue. Eu falei, gente, como assim? No primeiro dia o cachorrinho urinando com sangue, né? Que porra. Aí eu lembrei, cara, quando eu fui para um acampamento, eu tinha 7 para 8 anos, eu fiz xixi com sangue, tive que ir embora do acampamento, papai, achei que eu ia morrer, né, só fazendo xixi com sangue. Eu falei, nossa, a cachorra já chega com a minha, com a minha questão, né, que eu preciso acolher, né, essa criança que fazia xixi com sangue, que ficou com medo, né, fiquei apavorada, vou morrer, meu Deus. Imagina, por que que eu atraí uma cachorra exatamente com a mesma questão, e não era nem a minha cachorra, era a cachorra do meu filho, né, mas ela veio para me mostrar uma questão minha, da minha infância, né. Muito louco. Quando ela deu cria, deu 10 filhotinhos, e aí teve na primeira semana ela acabou amassando um, e aí a gente ficou meio na neura, assim, eu e o meu marido, de cuidar e tal, e aí a gente dava na mamadeira, a gente deixava 5 e 5, né, para não ter mais, e aí um deles acabou, na hora de amamentar, sei lá se foi leite a mais, ele aspirou, ele ficou um mês com uma pneumonia, e todo mundo falava assim, desiste, mas muito comum os cachorrinhos morrer, tarará, tarará, mas veio um negócio tão forte para mim, e aí me conectou com meu pai, que ele morreu de fibrose pulmonar. E eu falava assim, cara, você não vai morrer, eu vou cuidar de você, você vai ver só.
Eu fiz acupuntura, eu fiz homeopatia, dei antibiótico, e o bichinho ficou, nossa, meu filho não queria nem dar ele no fim. Eu quero ele para mim. Falei, não, mais um Bernese aqui, pelo amor de Deus. Mas o bichinho viveu, foi por Deus. Mas é Nossa. muito forte quando a gente reconhece essa energia, né, nos bichinhos. Fala, nossa, ele está repetindo o padrão de tal pessoa, então eu tenho que olhar para isso aqui. Foi muito forte. Regina, só traz uma consciência. Então, assim, esses padrões que o Tiago relatou, a Fátima relatou de bichinho, por exemplo, Hum. eles pegam, mas não é um pegar para salvar. É um pegar para Às ver. vezes também, tive antes de eu entrar na veterinária, nós tivemos também a gente tinha 3 cães, 2 collies, e eu tinha pego um filhote de Weimaraner. Eu lembro direitinho que em menos de 6 meses, os 3 faleceram com questões muito sérias. Sim, um teve leucemia, outro teve tumor na cabeça, e o Weimaraner a gente nem soube o que era. Ele acordou com uma pata inchada, levei na veterinária, falou, era Páscoa, eu ia viajar, falou, ou você não viaja ou você leva ele com você. E eu lembro na época que tinha aqueles livros do Xing, vocês conhecem? Você joga 3 moedinhas, siga para cara, coroa, tem uma simbologia. Aí a gente começou a brincar e eu perguntei do cachorro. Aí saiu lá, seu cachorro tá com Devil. Eu não sabia o que que era Devil, né? Até descobri, ele tava com o demônio, né? Falei, que porra é essa, meu cachorro? Acabei de adotar o cachorro, veio com o demônio, né? E aí a secretária do meu pai, na época, também era vidente, espiritualista. Ela falou assim, isso foi trabalho pro seu pai. E eles entraram na frente e não pegou no seu pai. Eles morreram para honrar a vida do seu pai, para ele continuar aqui com vocês. Eu, naquela época, eu fiquei, não sabia de nada de espírito, de energia, de nada, nada. Eu achei muito maluco isso, né? Mas hoje, pensando e com as vivências que eu já tive, eu acredito que sim, pode ser. Que às vezes vem uma energia tão forte contra, né? Tem gente que faz energia contra do mal para acabar com você, para você se ferrar, para você não prosperar, quer roubar seu marido, quer roubar sua casa, enfim, não quer que você dê certo na vida, né? E faz uns trabalhos mesmo para te prejudicar. E às vezes o animal recebe. Por amor, eu cuido da sua dor, deixa que eu cuido disso aí. Eu vou no seu lugar. Nossa, que forte isso, né? E na constelação a gente tem muitas vezes assim alguém ligado à morte, né, que você não consegue prosperar porque está ligado no morto, e a gente fala assim, eu quero ir com você, eu morro com você. Se você não der certo, eu também não vou dar certo. Então você fica ligado num peso, numa morte, numa história que não deu certo, né? Então até você aceitar que a questão é do outro, que você pode sim fazer diferente, né? Então, ok, eu escolho a vida. Eu deixo você na morte e eu escolho a vida. Porque senão você não morre, mas você não flui. Você não prospera. Uau! Eita! Uau! Já estou munida de um monte de equipamentos e ferramentas e É, frases agora de vocês para a gente poder fazer nossa meditação. bora. Então, bora, amor. Então, vou fechar aqui. Infelizmente, não tem como eu passar uma música, né, ambiente. Eu já passei ali dentro da comunidade, então, se você está vendo aqui essa aula, venha para a nossa comunidade. Agora ela está um pouquinho mais quietinha, que eu ainda estou, assim, né, em restabelecimento de energia, mas daqui a pouco já volta à tona em nome de Jesus, e daí eu vou fazer fervo para vocês. Tá bom, meus amores? Fátima, queria te convidar também, minha linda, para fazer a próxima aula aqui comigo. Tá bom? Daí, Legal. Gratidão. vamos ver, quarta-feira que vem, se você estiver disponível, daí você que dá aula aqui junto. Quero meus líderes de estágio aqui maravilhosos. Bora que bora. Então, amores, vamos lá. Então, vamos respirar fundo, fechar os olhos. Se vocês conseguirem pôr outra música ambiente, perfeito. Se não, está tudo bem. Eu estou com uma aqui. Uma música que se chama Força que Habita em Mim. Trilha sobre força interior. Veio essa daqui. Agora para a gente se trabalhar, tá? Então vamos respirar fundo, soltar devagar.
Inspirando fundo de novo. Soltando devagar. Inspirando de novo. E soltando devagar. Comecem a sentir o corpo de vocês, a batida do coração, o ar que entra, o ar que sai. E se você for colocar em percentual agora, verdade, 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 deixa vir o primeiro número na tua cabeça. Quantos por cento você está na força agora? Verdade, verdade, verdade. Quantos por cento você está na força agora? O número que vem é o número que é. Não precisamos julgar nem questionar. Verdade, verdade, verdade. Entre o tempo presente, futuro e passado, aonde você está escolhendo olhar? Agora. Deixe a palavra vir sem colocar expectativa, nem projeção. Coloque a sua cadeira para o futuro agora. Ajuste sua cadeira para o futuro agora. Para onde você vê que é futuro. E nesse futuro, veja uma placa escrito prosperidade. E veja que vem um anjo lá do céu. E ele te dá ele te dá uma pasta. Ele te dá papel e ele te dá caneta. O quanto para você é fácil, de 0 a 10. Escrever o teu plano agora, verdade.
E veja se você consegue pegar essa pasta e começar a escrever seu plano. E se não conseguir, tá tudo bem. Só fique olhando para o teu futuro. Veja que você tem uma história de anos. E fale, tudo foi como foi. Obrigada. Pode falar o teu nome. Hoje eu tenho o que preciso para prosperar. E vejo os anjos vindo lá do céu para ir limpando. Toda obstrução, toda mentira, toda falta, todo vitimismo. E pode repetir com a tua mente: eu não sou mais vítima. Tudo que aconteceu comigo, de útero para cá, eu criei. Eu me aliei e concordei para ter essa. Ou seja, eu sou uma criadora, eu sou um criador da história. E veja como você se sente a nível de corpo. A partir de hoje, vocês podem ouvir Arcanjo Miguel por dias, por mais dias, para ele ir ajudando a destruir e descriar contratos que estão em nível oculto, que impedem vocês de prosperar. E tudo que você ainda se alia e concorda com escassez e falta na sua vida, vai soltando, liberando, transmutando, resolvendo. E vejam papai e mamãe atrás de vocês, dando conta das suas vidas, e você dando conta da sua vida. Veja avô, vó, materno, paterno, abençoando as suas vidas. Cada um com a sua bagagem, cada um com a sua escolha, cada um com a sua dor, cada um com o seu peso, mas sem misturar pesos mais. Respira fundo, solta devagar.
e vai vendo as suas bagagens vindo para você, e você dando conta, com facilidade e com dificuldade. Mas você dando conta, porque você cuida da sua vida a partir de agora. Veja a sua vida sendo florida, sendo abençoada, sendo linda. Veja tudo de bom vindo a você com facilidade, alegria e glória. Tudo de bom vindo a você com facilidade, alegria e glória. Tudo de bom vindo a você com facilidade, alegria e glória. Tudo de bom vindo a você com facilidade, alegria e glória. E você tomando conta das suas bagagens, dos teus pesos, e você sabendo ser um eliminador de peso. Como que elimina peso? Com sabedoria, com conhecimento, com discernimento do que é teu e do que não precisa ser teu. Respira fundo, solta devagar. Veja você conseguindo andar até essa plaquinha da prosperidade. Prosperidade é o que para você, afinal? E veja todos os atributos você conseguindo conquistar a partir de hoje. Facilidade, alegria, glória. Facilidade, alegria e glória. Facilidade, alegria e glória. Respirando fundo. Veja sua vida próspera. Veja você com os seus relacionamentos, sabendo se relacionar no seu lugar, sabendo ter equilíbrio da energia de troca. Você sendo um clã, que é o teu clã que você formou. Coloque alegria na tua vida, esperança, gratidão. Respira fundo, solta devagar, respira fundo, solta devagar. Respira fundo e solta devagar, senhoras e senhores. Podem ir abrindo os olhos. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão.